Agora, vamos lá. Nesse convescote comunista, Barroso se sentiu à vontade para dizer que nós vencemos o bolsonarismo. Depois tentou se justificar, a emenda saiu pior que o soneto, houve contradição. Primeiro disseram que ele se referia ao voto popular, depois que ele estava dizendo apenas que venceu o bolsonarismo golpista, uma minoria do 8 de janeiro, que ele respeita eleitores do Bolsonaro, ou uma coisa ou outra. Só que a gente sabe que ele não respeita eleitor do Bolsonaro, que ele não respeita a direita, conservadora, coisa alguma, porque ele é um reincidente que quer empurrar a história. E que não teve uma fala infeliz, como disse o covarde, aliás, cúmplice do senador Rodrigo Pacheco. Ele teve uma frase criminosa, uma fala golpista, criminosa. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo exercer atividade político-partidária. Se alguém me disser que aquele convescote comunista, ao lado do Lula, do Flávio Dino, não era uma atividade político-partidária, essa pessoa é cínica, sonsa e, portanto, instrumento dos comunistas. É óbvio que ele cometeu um crime e tem que ser punido por esse crime. Ah, mas se abrir o impeachment vai vir o Flávio Dino, alguém pior ainda, dane-se! Vamos defender princípios um pouquinho, império da lei de vez em quando? Aí o Senado que barre a indicação do Lula por meio da sabatina, que é a sua prerrogativa. Agora, ele tem que sair do Supremo. E se abrir essa porteira, pode passar uma boiada. Tem vários pedidos de impeachment lá. Tem do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. A gente vai talvez ganhar o gostinho da coisa, né? Fundamental para tentar reverter o quadro tirânico em que se meteu o Brasil de hoje. Se isso aqui não é um convescote político-partidário, onde Barroso está muito à vontade ao lado de uma mocinha com a camisa do Lula, o ministro do Lula que é comunista, e o deputado Orlando Silva, que é comunista, e o relator do projeto de censura, é o quê? Meus caros, Barroso morre pela língua. Eu o chamo carinhosamente de pavão supremo. O pecado preferido do diabo é a vaidade. Você pode conquistar qualquer coisa no mundo, desde que você não se importe muito com quem fique com os créditos. Barroso é o oposto. Barroso consegue muita coisa junto com seus cúmplices supremos, mas ele precisa se vangloriar. Ele é um pavão. Você olha para ele, com aquela postura, aquele linguajar. Nós vencemos o bolsonarismo. Eu impedi aquela PEC. Eu, depois do descanso merecido no Key Biscayne, aquele apartamento maravilhoso, eu salvei a democracia brasileira. Morre pela boca. Ele é reincidente. Ele falou que precisava empurrar a história. Ele falou que a eleição se toma. Ele falou que perdeu o Mané. Ele falou que o poder judiciário virou um poder político. E ele falou, nós vencemos ao lado dos petistas. Vamos refrescar a memória com algumas dessas tiradas incríveis de quem confessa um crime. Eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, só que já que a experiência está com som. Não, pode ser que pode ser que não. O medo é ser pego falando aquilo. O medo é ser pego, mas entre amigos precisa, né? Precisa se vangloriar do poder. A eleição se toma, não se vence. Gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora
Qualquer pessoa. Tá bem. Esse era o discurso oficial. Ele foi pego na mentira, fake news, né? Porque não tinha nada de volta de papel, cédula. Aliás, o site do TSE rebatia essa mentira do Barroso e ele diz: eu impedi o retrocesso, a aprovação da PEC. Ingerência de um poder sobre o outro? Imagina. Basília, foi divulgado, a gente vai ver agora nas redes sociais, um vídeo em que mostra o ministro Roberto Barroso em Nova York. Nas imagens, Barroso é indagado sobre o código-fonte das urnas e aí, incomodado, o magistrado responde que perdeu Mané. Veja só nas imagens. Forças Armadas, o senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, Mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil defende. E, por fim, a mais recente. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos. Nós vencemos eles, impondo censura, criando presos políticos, porque o Brasil é uma farra e uma farsa e um bordel, sendo que há mais organização e trabalho voluntário num bordel do que no Brasil. Então eu peço desculpas às prostitutas pela comparação. Barroso vai assumir órgão que endureceu punição a juízes por manifestações políticas. Mas vê se não é uma doce ironia do destino. Vê se dá para levar esse troço chamado Brasil a sério como um país, como uma nação. Ludmila Lins Grilo teve aposentadoria precoce e o Barroso vai assumir o comando de quem julga se o juiz foi ou não imparcial. Ele que diz ao lado dos petistas: nós vencemos, eu derrubei aquilo, eu fiz aquilo. Porque é um pavão supremo que, repito, morre pela boca. E vamos só lembrar também que ele, já no seu ativismo incrível, reestabeleceu o mandato daquele petista Renato Freitas, anulando um ato que decretou sua cassação, dizendo que não pode quebra de decoro parlamentar ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras. Criou uma lei nova. Agora, se o negro for de direita, se for o Hélio Bolsonaro, aí pode, com certeza. Olha o nível da coisa, o cara invadiu uma igreja, votaram a cassação por quebra de decoro, ele numa canetada disse: não, eu quero empurrar a história rumo à justiça racial. Eu quero, minha boca às vezes cai, eu quero a volta desse mandatário. Isso não é democrático, né? Ele foi tão além do que deveria pela sua vaidade, né, que acusou o golpe, sentiu, teve que se justificar várias vezes e de forma contraditória, e até os seus pares, cúmplices do arbítrio, ministros do STF, tiveram que admitir que a fala foi ruim para a imagem da corte. Agora, tem um detalhe aqui, que é o tema central da live hoje. Essa turma toda, golpista, comunista, só liga para as aparências. O lance é manter as aparências de normalidade institucional, de democracia, de guardião da Constituição. O lance é a imagem. Imagem é tudo para essa turma. Eles não estão nem aí para a realidade denunciada, escancarada e confessada. Daí a questão contraditória. Não, Barroso se referia ao voto popular. Sai a amiga do Dirceu e assessora informal do PT, Mônica Berga, em defesa do coleguinha. Só que logo depois
ele teve que desdizer isso e falar, não, se referia a uma minoria golpista do 8 de janeiro, que ele já julgou que eram todos bolsonaristas, tem uma CPMI para averiguar, porque tem gente infiltrada ali, não tem não? E aquele repórter da Reuters, vai ou não vai ser convocado, gente? O Brasil é um circo. Parem de levar isso a sério. Parem de tratar do Brasil como se fosse um país com normalidade institucional. Quem faz isso é o Rodrigo Pacheco, que hoje é o maior adversário que eu tenho. Porque os ministros do Supremo estão escancarando o jogo. A imprensa é vendida e todo mundo sabe. O PT vem com a foice e o martelo tatuados na testa. E o Pacheco não é petista, não é do Supremo, não é da mídia. A mídia bota o microfone na frente dele, ele ajeita a gravata e fala sempre com pose de estadista. Nós temos que tomar cuidado, a fala foi inadequada. Acho que uma retratação... Senhor Pacheco, onde está no código, nas leis, que a retratação basta por um crime cometido por ministro? Não faz pergunta difícil, porque o acordo não era esse. Ninguém fez a pergunta. Porque não tem jornalismo mais no Brasil. Então o Pacheco passa impunemente como um estadista presidente do Congresso, preocupadíssimo em resguardar as instituições democráticas e republicanas no país, sendo que ele é o maior cúmplice dos verdadeiros golpistas supremos. Fala infeliz, inadequada e inoportuna. Infeliz é você, Pacheco, que com certeza não é um cara feliz. Inoportuna é uma mosca que posa na sopa. A fala foi criminosa. E você é cúmplice desse crime. Por ser esse banana, antes fosse, né, só covarde, pusilânime, cúmplice, interessado em manter essa situação no Brasil, porque você tem muito a ganhar com essa tirania que vem sendo imposta. E aí vem o ponto central, a mídia. A mídia não ficou escandalizada com a confissão do Barroso. A mídia ficou incomodada com a vaidade do Barroso escancarar uma verdade incômoda. Dora Kramer. Toga requer recado. A seara do embate político não é o campo em que juízes passam, nem devem transitar. Mas veja o que ela diz aqui no segundo parágrafo. E aqui não se fala do tal ativismo ao qual se referem congressistas, quando o judiciário atua sempre provocado, vale dizer, no vácuo das omissões do parlamento. Tampouco a referência acima diz respeito à defesa ativa da Constituição, que tanto desagrada aos adeptos da ruptura democrática. Veja que ela, para criticar o Barroso, porque não dava mais para defender depois daquilo, ela não acusa junto aquilo que ele confessa, todo o ativismo partidário da corte. Não, aquilo ali foi necessário para impedir os golpistas que queriam ruptura. Mas, porra, Barroso, não fala, né, cara? Não me deixa em situação difícil. Grita nas entrelinhas a tucaninha Dora Kramer. E o petista Hélio Schwartzman na Folha. Ministros do STF falam e aparecem demais. Isso é ruim para a imagem da corte. Para a imagem. Barroso não é o único. Isso é um problema, porque as decisões do judiciário só cumprem seu papel de pacificação social se forem percebidas, se não como justas, ao menos como imparciais. Olha o nível desse militante petista na Folha. Olha o que esse cara escreve. Não dá bandeira. Barroso, nós estamos aqui defendendo tudo que vocês estão fazendo em nome de proteger a democracia, você vem com essa, confessando a porra toda. Para! E a Verinha, gente? E a Verinha? Duas bolas fora que atiçam o bolsonarismo. A preocupação da Verinha, que coitado do marido duplamente, por ser casado com ela, por ela ser ela, e porque ela só deve falar de Bolsonaro nesse relacionamento, né? O Barroso vai lá e confessa um crime ao lado dos petistas. Preocupação da Verinha. Putz, vai atiçar o bolsonarismo. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Fala de Barroso em Congresso
e forma de comunicar, fim das escolas cívico-militares, forma de comunicar, são exemplos de como dar sobrevida ao discurso dos aliados do ex-presidente. A preocupação obsessiva da Verinha é: não deem munição para nada dessa gente aí que vem condenando todo esse conluio tucanopetista que eu defendo com unhas e dentes. Olha o nível da nossa imprensa, vê se isso é jornalismo e não militância golpista, que aplaude censura, prisão arbitrária, perseguição, cassação de mandato. Tudo aquilo que, segundo Barroso, só uma ditadura faria.